No dia seguinte àquela reunião de oração, o irmão João Carlos, pai do jovem Mateus, acordou com o coração apertado, mas não de tristeza, e sim de uma expectativa que só quem já viu a mão de Deus operar conhece. Ele se lembrou das palavras do irmão mais velho na congregação, que havia dito: "Meu irmão, quando o Senhor ouve, ele não demora." Às vezes a resposta vem antes mesmo da gente chegar em casa. E assim foi. Enquanto o sol ainda mal nascia, Mateus acordou e sentiu algo diferente. Não era só a fraqueza que havia diminuído, mas uma paz que encheu seu peito, como se uma carga pesada tivesse sido tirada de suas costas. Ele se levantou devagar, com medo de que a tontura voltasse, mas, para sua surpresa, as pernas não tremiam mais. Caminhou até a janela, olhou para o céu, e com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Senhor, o Senhor está me curando." Não era uma dúvida, era uma certeza. Naquela mesma manhã a mãe dele, Irmã Maria, preparou o café como de costume, mas notou que o filho não reclamou da dor de cabeça, não evitou a luz do sol, não segurou a testa como fazia há semanas. Ela olhou para ele e perguntou: "Filho, você está melhor?" Mateus apenas sorriu e respondeu: "Mãe, Deus me ouviu ontem à noite." Eles não perderam tempo. Ainda antes do almoço, foram até o posto de saúde para fazer novos exames. O médico que o atendia há meses, um homem já de idade, olhava os resultados com os óculos escorregando no nariz, balançando a cabeça como se não acreditasse no que via. Os níveis de cálcio, que antes estavam nas alturas, agora estavam dentro da normalidade. "Isso não faz sentido", ele murmurou. "Não tem explicação médica." O irmão João Carlos, então, com voz firme mas cheia de gratidão, disse: "Doutor, tem sim. Deus operou." O médico, que já conhecia a fé da família, apenas assentiu e escreveu no prontuário: "Paciente assintomático. Causa desconhecida, melhora espontânea, ponto." Mas eles sabiam. Não era espontâneo. Era divino. Quando chegaram na congregação naquela noite, a notícia já havia se espalhado. Os irmãos, ao verem Mateus entrando com o rosto iluminado, não precisaram de palavras. Alguns choraram, outros levantaram as mãos em ação de graças, e muitos se abraçaram, lembrando das vezes em que haviam orado juntos por aquele jovem. O irmão que presidia a reunião, um homem de poucas palavras mas de muita unção, pediu que Mateus desse seu testemunho. Ele se levantou, ainda um pouco tímido, mas com uma força que não era dele. "Irmãos", começou, "eu não tenho palavras para agradecer a Deus e a vocês. Há semanas eu não conseguia nem ficar de pé direito. As dores eram tão fortes que eu pensava que não ia aguentar. Mas Deus, na sua misericórdia, ouviu os clamores de vocês. Ontem à noite, enquanto orávamos, senti algo dentro de mim mudar. Hoje estou aqui curado. Não foi médico, não foi remédio. Foi Jesus." E então, como se o Espírito Santo estivesse guiando cada palavra, ele continuou: "Eu confesso que no começo, quando os médicos falavam que era grave, eu fiquei com medo. Pensava: por que isso está acontecendo comigo? Mas Deus, na sua sabedoria, permitiu que eu passasse por isso para que eu aprendesse a confiar nele de verdade. Aprendi que quando a gente não tem mais forças, é quando Deus mostra a sua. Aprendi que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. E aprendi que mesmo quando tudo parece escuro, Deus está no controle." Muitas cabeças assentiram, porque ali havia irmãos que já haviam passado por provas semelhantes e sabiam que aquelas palavras eram verdade. Depois do testemunho, a reunião continuou com cânticos de gratidão. Não eram hinos alegres por si só, mas cânticos que nasciam de um coração agradecido. "Louvai ao Senhor, porque Ele é bom", entoavam, e cada voz parecia carregar um peso de gratidão. O irmão que tocava o órgão, um homem que havia perdido a esposa há pouco tempo, sentia as lágrimas escorrerem enquanto seus dedos pressionavam as teclas. Ele sabia o que era passar por uma prova e ver a mão de Deus sustentando. E ali naquele momento ele não estava tocando por obrigação, mas por amor. Enquanto cantavam, muitos se lembraram de outras curas que haviam visto na congregação. Lembraram da irmã que havia sido curada de um tumor, do irmão que havia se levantado de uma cama de hospital quando os médicos já não tinham esperança, da criança que havia sarado de uma febre alta depois que os irmãos impuseram as mãos sobre ela. Não eram histórias distantes, eram realidades vividas, provas de que Deus ainda opera como nos tempos dos apóstolos. E aquelas memórias fortaleciam a fé de todos, especialmente dos mais novos, que às vezes duvidavam se Deus ainda fazia milagres nos dias de hoje. Quando a reunião terminou, muitos irmãos se aproximaram de Mateus para abraçá-lo e dar-lhe palavras de encorajamento. Um irmão mais velho, que já havia passado por uma doença grave, segurou seu rosto entre as mãos e disse: "Meu filho, Deus te curou, mas não foi só para você. Foi para que você seja uma luz para outros."
Tem gente aí fora que precisa ouvir que Jesus ainda cura. Não guarde esse testemunho só para você. Mateus assentiu, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a alegria de saber que Deus o havia escolhido para ser um instrumento. Nos dias que se seguiram, a vida de Mateus mudou. Não que ele tenha se tornado outro homem, mas sua fé se aprofundou de uma maneira que só quem passa por uma prova se entende. Ele começou a participar mais das reuniões, não só como ouvinte, mas como alguém que queria servir. Ajuda a arrumar as cadeiras, a distribuir os hinos, a visitar os irmãos doentes. Sua mãe, Irmã Maria, via aquilo com lágrimas nos olhos, porque sabia que Deus não só havia curado o corpo do filho, mas também havia tocado sua alma. Uma tarde, enquanto ajudava a limpar a congregação, Mateus encontrou um irmão mais novo, um rapaz que havia começado a frequentar as reuniões há pouco tempo, mas que parecia desanimado. "O que foi, irmão?" perguntou. O jovem, chamado Lucas, suspirou e disse: "É que eu peço a Deus para me ajudar, mas parece que ele não me ouve. Tenho uns problemas em casa e não vejo saída." Mateus sentou ao lado dele e com a sabedoria que só quem passou por uma prova tem disse: "Irmão, eu já pensei assim também. Mas Deus ouve sim. Às vezes a resposta não vem como a gente quer, ou no tempo que a gente quer, mas Ele ouve. Eu quase morri por causa dessa doença, mas foi ali, no meu pior momento, que eu senti Deus mais perto de mim. Não desanime. Continue orando. Continue vindo às reuniões. Deus não vai te deixar." Lucas olhou para ele, como se estivesse vendo pela primeira vez, e perguntou: "Como você pode ter tanta certeza?" Mateus sorriu e respondeu: "Porque eu já vi. Eu já vivi. E se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também." Aquelas palavras simples, mas cheias de fé tocaram o coração de Lucas. Ele não saiu dali o mesmo. E isso é o que acontece quando um testemunho vivo é compartilhado. A fé de um fortalece a do outro. As semanas passaram, e Mateus continuou firme. Não que sua vida tenha se tornado livre de problemas, afinal, o cristão não está isento das provas deste mundo, mas agora ele sabia em quem confiar. Uma vez, ele sentiu uma dor de cabeça forte e por um momento, o medo voltou. Será que a doença está voltando? Mas então ele se lembrou das palavras do irmão mais velho: "A fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus é maior que ele." Ele se ajoelhou ali mesmo, em seu quarto, e orou: "Senhor, o Senhor já me curou uma vez. Se esta dor é uma prova, me dá forças para suportar. Se é um ataque do inimigo, rebuque-o em nome de Jesus." E assim como antes, a paz veio. A dor passou. E sua fé cresceu ainda mais. Certo domingo, durante a Santa Ceia, enquanto o pão era partido, Mateus sentiu uma emoção tão forte que mal conseguia conter as lágrimas. Aquele pão, símbolo do corpo de Cristo partido por nós, lhe lembrava do sacrifício que havia sido feito por ele. E o vinho, símbolo do sangue derramado, lhe lembrava da aliança que Deus havia feito com seu povo. "Senhor," ele orou em silêncio, "eu não mereço nada disso. Mas o Senhor, por sua graça, me deu a cura, me deu a vida, me deu a salvação. Que eu nunca me esqueça do que o Senhor fez por mim." E ali entre irmãos, ele sentiu que sua vida não era mais sua, mas de Cristo, que o havia comprado por um alto preço. Com o tempo, Mateus começou a sentir no coração um desejo de falar mais de Jesus para os outros. Não de forma forçada, mas com um amor que transbordava. Ele começou a convidar os colegas do trabalho para as reuniões, a compartilhar seu testemunho com quem precisava de esperança. Alguns aceitavam, outros não, mas ele não se importava. Sabia que sua missão era semear, e que Deus daria o crescimento. Um dia, um colega de trabalho, que sempre o via orando antes das refeições, perguntou: "Mateus, por que você é tão diferente? Todo mundo aqui vive reclamando, e você sempre está tranquilo." Ele sorriu e respondeu: "Porque eu sei em quem eu tenho crido. Já passei por coisas que deveriam ter me derrubado, mas Deus me sustentou. Se Ele cuida das aves do céu, quanto mais de mim?" Aquela resposta simples fez com que aquele homem começasse a pensar. Pouco tempo depois, ele apareceu numa reunião, sentou no fundo, ouvindo tudo com atenção. Não se converteu naquele dia, mas a semente havia sido plantada. E assim, a história de Mateus não era só sobre uma cura física, mas sobre uma vida transformada. Uma vida que antes era cheia de medos e incertezas, e agora estava firme na rocha que é Cristo. Ele aprendeu que os milagres de Deus não são apenas para nos livrar das doenças, mas para nos aproximar dele, para nos fazer depender mais dele, para nos tornar testemunhas de sua bondade. Hoje, quando Mateus olha para trás, ele não vê apenas a lembrança de uma doença, mas a marca de um Deus que é fiel. Um Deus que ouve as orações de seu povo, que se importa com cada dor, cada lágrima, cada suspiro. E ele sabe que se um dia outra prova vier, porque neste mundo provas virão, ele não estará sozinho.
Porque o mesmo Deus que o curou da hipercalcemia é o mesmo que caminha com ele todos os dias, sustentando, guiando, fortalecendo. E isso, irmãos, é o que faz a diferença na vida de um servo de Deus. Não a ausência de problemas, mas a presença constante do Senhor. Não a falta de lutas, mas a vitória que já está garantida em Cristo. Não a cura em si, mas a fé que cresce a cada prova superada. Que este testemunho sirva para encorajar a todos nós. Que quando as provas vierem, e elas virão, possamos nos lembrar de que o nosso Deus é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que curou Mateus. Ele não mudou. Seu poder não diminuiu. Sua misericórdia não se esgotou. E que, como Mateus, possamos dizer com toda certeza: Deus é fiel. Ele ouve. Ele cura. Ele salva. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Testemunho CCB. Jovem sarou de hipercalcemia na oração. Congregação Cristã no Brasil. Continuação com muito mais detalhes, diálogos, emoções e vivências na CCB. A vida após a cura. Um novo começo na fé. Os dias que se seguiram à cura de Mateus foram marcados por uma mistura de gratidão, espanto e um profundo senso de responsabilidade. Ele não era mais o mesmo jovem que semanas antes mal conseguia se levantar da cama sem sentir uma dor lancinante nos ossos ou uma fraqueza que o fazia tremer. Agora seu corpo respondia com vigor, seus exames mostravam níveis normais de cálcio e os médicos anticéticos olhavam para ele com uma expressão que oscilava entre curiosidade científica e respeito silencioso. Mas o que mais o impactava não era apenas a restauração física, e sim a certeza de que Deus havia agido de maneira sobrenatural. Aquela não era uma melhora gradual, explicável por medicamentos ou dietas, era uma intervenção divina, clara e inegável. E essa consciência trouxe consigo uma pergunta que ecoava em seu coração. Agora, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O reencontro com a congregação, lágrimas e louvor. O domingo seguinte à sua cura foi um dia que Mateus jamais esqueceria. Ao entrar no salão da Congregação Cristã no Brasil, foi recebido por um coro de vozes que espontaneamente começaram a entoar hinos de gratidão. Muitas irmãs com os olhos cheios de lágrimas se aproximavam para abraçá-lo, enquanto os irmãos mais velhos, com suas barbas brancas e rostos marcados pela sabedoria de anos de fé, colocavam as mãos sobre sua cabeça e oravam em voz baixa: Glória a Deus pelo milagre, meu irmão. Que o Senhor te use para sua obra. A irmã Clara, uma das diaconisas que havia visitado sua casa nos dias mais difíceis, segurou suas mãos com força e disse emocionada: Mateus, quando você estava fraco, a gente orava e chorava, pedindo a Deus que te levantasse. Mas hoje, olhando para você, só tenho uma coisa a dizer: valeu a pena cada lágrima derramada em oração. O Senhor é fiel. O irmão Paulo, um obreiro que sempre o incentivava a participar dos cultos de jovens, aproximou-se com um sorriso largo. E aí, campeão? Agora não tem mais desculpa para faltar nos encontros, hein? Brincou, mas seus olhos brilhavam de emoção genuína. Deus te deu uma segunda chance. E eu tenho certeza que Ele tem um propósito grande para a sua vida. Mateus sentiu o peso daquelas palavras. Não era uma pressão, mas um chamado suave, porém inconfundível. Os cultos de jovens, onde a fé se fortalece. Nas semanas que se seguiram, Mateus passou a frequentar assiduamente os cultos de jovens da CCB. Ali, entre hinos cantados com fervor e estudos bíblicos que desvendavam as promessas de Deus, ele encontrou um refúgio e uma família espiritual que o ajudava a crescer. Em uma dessas noites, o irmão João, um dos responsáveis pelo grupo, conduziu um estudo sobre a fé que move montanhas. Mateus 17h20. Enquanto lia o texto, fez uma pausa e olhou diretamente para Mateus. Irmãos, nós falamos muito sobre fé, mas às vezes esmorecemos quando a prova vem. Porém, olhem para o nosso irmão Mateus aqui. Apontou para ele, e todos viraram-se com atenção. Ele viveu o que estamos estudando. Deus não só ouviu as nossas orações, como operou um milagre na vida dele. Isso não é teoria, é realidade. Mateus sentiu o rosto queimar, mas também uma alegria indescritível. Aquilo não era sobre ele, era sobre o poder de Deus sendo testificado. E pela primeira vez entendeu que sua cura não era apenas para seu bem, mas para encorajar outros a crer. Naquela mesma noite, uma jovem chamada Ana, que sofria de enxaquecas crônicas há anos, aproximou-se dele após o culto, com os olhos cheios de esperança. Mateus, você acha que Deus pode me curar também? Ele não hesitou. Ana, se Deus curou um, Ele pode curar 1000. Não é questão de se, mas de quando. Vamos orar juntos? E ali, entre os bancos de madeira da pequena sala de estudos, eles se ajoelharam, e Mateus orou com uma fé que não conhecia antes. Não como alguém que pedia, mas como alguém que sabia que Deus ouviria.
O cotidiano na CCB, entre orações, trabalhos e testemunhos. A vida na congregação cristã no Brasil não era feita apenas de momentos grandiosos, era construída no dia a dia, nas pequenas atitudes que refletiam uma fé viva. As manhãs de oração. Antes do sol nascer, muitas irmãs já estavam de joelhos em suas casas, intercedendo pelas famílias, pelos doentes, pelos jovens. Mateus passou a se juntar a elas, aprendendo que a oração não era um ritual, mas uma conversa íntima com Deus. Certas manhãs a irmã Maria, uma senhora de quase 80 anos, o convidava para orar em sua casa. Enquanto tomavam um café simples com pão caseiro, ela compartilhava histórias de como Deus a sustentara em tempos de escassez, e Mateus percebia que a fé não era teoria, era história viva. Os trabalhos voluntários. A CCB sempre esteve envolvida em ajudar o próximo, seja distribuindo cestas básicas, visitando enfermos ou apoiando famílias em dificuldade. Mateus começou a participar ativamente dessas iniciativas. Em uma ocasião, enquanto ajudava a entregar alimentos a uma comunidade carente, conheceu o Senhor Antônio, um homem que havia perdido o emprego e estava prestes a desistir de tudo. "Moço, eu já não tenho mais esperança", confessou com a voz embargada. Mateus então compartilhou seu testemunho. "Senhor Antônio, eu também achei que tudo estava perdido. Mas Deus não nos abandona. Ele tem um tempo para tudo. Vamos orar?" E ali na calçada, sob o sol quente, eles oraram. Semanas depois, o Senhor Antônio voltou à congregação radiante. "Consegui um trabalho. Deus ouviu o meu irmão." Os cultos domésticos. As reuniões nas casas dos irmãos eram momentos de edificação profunda. Em uma dessas noites, na casa do irmão José, enquanto cantavam o hino "Deus é fiel", Mateus sentiu uma paz tão grande que não conseguiu conter as lágrimas. Depois o irmão José o chamou de lado. "Mateus, você tem um domingo, Deus te deu uma unção para falar da sua bondade. Não guarde isso só para você." Aquelas palavras ecoaram em seu coração por dias. A provação que veio, quando a fé é testada novamente. Nem tudo foram rosas. Cerca de 3 meses após sua cura, Mateus enfrentou uma nova batalha, desta vez espiritual. Seu primo, que nunca havia simpatizado com sua fé, começou a questioná-lo. "Mateus, você acha mesmo que foi Deus que te curou? Não pode ter sido só um erro nos exames? Ou até mesmo um efeito psicológico?" As palavras doeram, não pela dúvida em si, mas porque vinham de alguém que ele amava. Por alguns dias, Mateus sentiu uma pontada de incerteza. E se fosse tudo coincidência? Mas então, lembrava-se das noites em que, fraco demais para se mover, sentia as mãos dos irmãos sobre sua cabeça, orando com lágrimas. Lembrava-se do médico incrédulo dizendo: "Isso não tem explicação médica." Lembrava-se, acima de tudo, da paz que invadira seu coração no momento em que soube que estava curado. Uma paz que não vinha de si mesmo, mas do alto. Em um culto, enquanto ouvia o hino Firme na Rocha, sentiu Deus falando ao seu coração: "Filho, não é pela lógica que você crê, mas pela minha palavra. E minha palavra não volta vazia." Naquela noite escreveu em seu diário: "Senhor, mesmo que todos duvidem, mesmo que as provas venham, eu escolho crer, porque o Senhor é minha rocha e nele confio." O batismo, um compromisso público com Cristo. Após meses de crescimento espiritual, Mateus sentiu no coração o desejo de se batizar, não como um ritual, mas como um ato de entrega total a Cristo. No dia marcado, o salão da CCB estava lotado. Famílias, amigos, irmãos em Cristo, todos ali para testemunhar aquele momento sagrado. Quando desceu as águas, o irmão que o batizava perguntou, como de costume: "Mateus, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus?" "Sim, irmão, com todo o meu coração." "E você se arrepende dos seus pecados, entregando sua vida a Ele?" "Sim, pela graça de Deus." Quando emergiu das águas, sentiu como se um fardo invisível tivesse sido tirado de seus ombros. Os irmãos cantavam, as irmãs choravam de alegria, e Mateus soube, mais uma vez, que aquilo não era o fim, era apenas o começo. O chamado para servir, ide e pregai. Com o tempo, Mateus começou a sentir um desejo crescente de compartilhar o que Deus havia feito em sua vida. Não de forma ostentosa, mas com humildade, sabendo que o testemunho não era seu, era de Cristo. Em uma reunião de jovens, o irmão responsável o chamou: "Mateus, nós vamos fazer um culto evangelístico no próximo sábado. Gostaríamos que você compartilhasse seu testemunho." Seu coração acelerou. Falar em público? Para estranhos. "Irmão, eu não sei se sou capaz." O irmão sorriu. "Não é você quem vai falar, é o Espírito Santo. Só deixe ele usar a sua voz." No dia do culto, com as mãos trêmulas e a garganta seca, Mateus subiu ao púlpito. Olhou para a plateia, rosto desconhecidos, alguns céticos, outros curiosos. Respirou fundo e começou:
Eu não estou aqui para contar uma história bonita. Estou aqui para falar de um Deus que muda vidas. Porque Ele mudou a minha. E enquanto falava, algo extraordinário aconteceu. As palavras fluíam não de sua própria sabedoria, mas de uma unção que só poderia vir de Deus. Ao final, várias pessoas se aproximaram emocionadas. Uma senhora com lágrimas nos olhos segurou sua mão. Meu filho tem uma doença rara. Você acha que Deus pode curá-lo? Mateus não prometeu nada, apenas disse: vamos orar juntos. Porque para Deus, nada é impossível. A lição final: a cura é um meio, não um fim. Com o passar dos anos, Mateus entendeu que sua cura não era o objetivo final. Era um meio para que ele conhecesse mais a Deus e servisse ao próximo. Aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando não vemos. Os milagres não são para nossa glória, mas para que o nome de Deus seja exaltado. A verdadeira cura não é apenas do corpo, mas da alma. E isso só Jesus pode fazer. Hoje, sempre que alguém lhe pergunta como foi sarado, ele responde com um sorriso: não foi por mérito meu, foi pela graça de Deus. E se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um que crer. Porque no final das contas, o maior milagre não foi a cura da hipercalcemia, foi o encontro com aquele que dá vida em abundância. Que este testemunho não seja apenas uma história, mas um convite. Crê, ora, confia. Porque o Deus que operou ontem é o mesmo que age hoje. E ele não desampara os seus. Amém.